E... opa! Então, nesse vídeo eu separei pra gente falar de subtexto, né? Subtexto, eu não sei se você é como eu, que assiste um monte de vídeo de cinema, um monte de vídeo de livro. Eu sempre busco informação sobre livro, né? Pra aprender mais coisa. E a gente escuta bastante, né? Se fala de subtexto, teve subtexto tal, olha nessa parte aqui, teve esse subtexto que nos indica isso, isso, entende? E normalmente sempre que a gente ouve falar de subtexto, a gente ouve como se subtexto fosse algo incrível, uau, isso daqui fez totalmente diferença na história. Mas como é que se usa o subtexto? Daí a gente sempre, pelo menos eu, né? Eu vou falar de mim, né? Eu não sei de vocês. Eu sempre tive eu sempre soube, né, que subtexto era meio que aquele negócio que tava nas entrelinhas, entende? Eu fui estudar o que era subtexto sozinho e por isso pode estar faltando algumas coisas nessa minha parte de subtexto, mas eu acho que o que eu aprendi, se você fizer o que eu aprendi, você já vai conseguir, sabe, passar na prova do Enem dos subtextos. Entende? E é isso. O subtexto é realmente o que está nas entrelinhas. Mas como é que se faz essas entrelinhas? Como é que se coloca essas entrelinhas ali na sua história? Bom, na verdade, eu vou falar de subtexto em diálogos, porque eu uso o subtexto em diálogo. O subtexto na história, ele é praticamente o tema, entende? O subtexto da história é o tema, porque o tema é o que você está querendo dizer por trás da história. Então, se você quiser aprender mais sobre o tema, tem um outro vídeo meu, vai lá olhar ele. E tem um vídeo meu falando sobre o tema, né? Olha lá ele é muito bom realmente. Eu acho que eu consegui explicar direitinho lá. O negócio é o seguinte, quando eu estudei o tema, eu cheguei à conclusão de que existem 3 formas de subtexto principais. O subtexto de personagem, o subtexto de história, a história que está por trás da história, e o subtexto de... agora eu esqueci. E o subtexto que é um argumento do tema. Primeiramente, o subtexto da história. Ele é o mais legal, na minha opinião, ele é um vamos dizer que a sua história ela se passa num contexto de guerra. Tá acontecendo alguma coisa, só que você precisa entender como é que funciona a guerra. Eu, pelo menos, quando eu vou escrever, eu não gosto de usar flashback. Eu tento usar o mínimo possível. Às vezes eu não... quando eu preciso usar flashback, normalmente eu mudo a história pra não precisar, entende? Mas o negócio é o seguinte, sempre que eu preciso contar algo que aconteceu no passado, que aconteceu meio que fora da tela, fora do espaço ali da história. Por exemplo, tem uma mãe chorando pelo filho que morreu. Aí, muito triste. Agora que a gente tem essa informação, né? O filho dela... Mas agora, como é que ele morreu? Como é que eu vou contar isso sem voltar a história antes do momento dela morrer? Entende? O filme começou, a gente entende. Ah, olha, essa família teve essa fatalidade. Mas como é que eu explico o que aconteceu com esse filho dela sem voltar no tempo, entende? Vamos dizer que eu não quero voltar no tempo, eu não quero usar esse flashback, eu não quero voltar no passado. Então o que eu faço? Eu uso um subtexto de história, que eu pego essa história que aconteceu antes e eu vou colocando ela nas entrelinhas dentro da história, ou seja, eu vou... E pra quem não entende como é que se bota, simplesmente dando pistas. Ah, ele foi no hospital, ele tava no hospital, entende? Ó, então a gente, se tem um diálogo dos pais dessa criança conversando, dos pais do garoto conversando, e eu preciso dizer nesse diálogo que o garoto morreu de uma doença. Tá aí a informação. Agora, como é que eu passo essa informação durante a história? Ele tava... Durante o diálogo deles, eu vou dando pequenas pistas. Uma hora ele fala do hospital, uma hora um fala... eu passei noites acordada no hospital esperando que ele melhorasse, orando pra Deus.
alguma coisa assim. E, ou seja, você já vai dando informação, ah, foi no hospital, ah, então ele não foi um acidente de carro, não foi um acidente de avião, não foi um assassinato, né? Que pode, essa dúvida poderia estar na sua cabeça, será que foi um assassinato? Mas não, um assassinato, né? Mas não, a gente deu essa informação, ele estava no hospital, aí a pessoa já supõe, ó, logo ele estava doente, provavelmente foi isso. E aí você vai simplesmente colocando pistazinhas no meio da história. Alguma hora, se você for sentindo ali o clima, né, que na hora que você está escrevendo, você vai entendendo o que acontece, até porque você já escreveu esses personagens, você entende como é que eles são, então você já vai saber o que falar, entende? O que eles falariam naquele momento. É bem provável que você já tenha essa noção. Aí vem o subtexto de personagem, que é mostrar a personalidade de um personagem. Num diálogo, o subtexto ele pode ser usado principalmente para duas coisas. Para apresentar o personagem, para que o leitor passe a gostar dele, passe a odiar ele, passe a sei lá, não se importar muito com ele. Pode ser que você queira passar isso também. Ou o diálogo pode ser usado para contar uma informação da história. O subtexto anterior que eu falei, o subtexto de história, ele é para isso. Agora esse subtexto de personagem é para você apresentar uma característica do personagem, uma personalidade. Vamos dizer que tem um personagem ali, ele tá de boa ali no canto dele, você não conhece muito bem ele, mas aí ele abre a boca, aí na hora, por uma coisa ou outra que ele fala, você entende, esse personagem é muito legal, esse personagem é um escroto, entende? Você vai recebendo, você vai colocando pistazinhas no meio do negócio. Ou você pode, né, lembrando, você escreve a história. Quando a gente está assistindo um filme, alguma coisa assim, às vezes a gente esquece que o autor tem controle total sobre a história. E até às vezes quando a gente está escrevendo, a gente esquece que a gente pode controlar o que acontece lá. Então, se você vai escrever um diálogo e você quer usar de forma expositiva o diálogo, ao invés de ficar botando tudo escondidinho ali, você quer simplesmente mostrar o personagem sendo babaca, você pode alterar a história pra ter um diálogo ali expositivo. Só que diálogo expositivo, diálogo que passa toda a informação assim sendo contada, não é bom. Isso não é bom, isso não soa real. Porque na vida real não é assim que acontece. Às vezes né? Só que quando mesmo na vida real tem um contexto. A gente esquece que na vida real existe o contexto. Existe o contexto para uma pessoa estar sendo babaca, existe o contexto para uma pessoa estar sendo legal, existe o contexto para uma pessoa estar falando aquilo que ela está falando. Quando a gente vai escrever um diálogo, a gente simplesmente pensa, eu preciso que ele fale isso, a gente coloca na boca dele. Entende? Na vida real tem um contexto. Na forma de escrever, geralmente, a gente tem que imitar a vida real. Não no que acontece, mas sim na forma que acontece. Mais ou menos, acho que vocês me entenderam. Entende? Tipo, clima, tom, todas essas coisas de escrita, elas existem na vida real. Elas estão com a gente no dia a dia. A gente está simplesmente tentando imitar isso na conversa para tornar a conversa mais imersiva, tornar a conversa mais acreditável, fazer com que a pessoa goste do que ela tá lendo, entende? Fique presa na história. E é pra isso. E aí vem sobre o diálogo de personagem, né, de apresentação de personagem, eu costumo, como eu já costumo, né, escrever sobre o meu personagem, deixar ele bem detalhado. Então eu vou de acordo com o diálogo que eu quero escrever. Por exemplo, você escreveu a história, aí você, no caso, eu escrevo a história, né? E eu separo eu separo o momento, a partezinha ali para colocar um diálogo. Por exemplo, tem o personagem, eu preciso que ele fale isso, 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 entende? Mas eu não vou escrever naquela hora como ele fala aquilo. Eu não escrevo subtexto naquela hora.
Eu primeiro escrevo todo o diálogo, toda a história, tudo que vai acontecer, e depois é que eu vou escrever o diálogo. E aí, eu me sinto mais confortável assim, dá uma mais vantagem na hora de trabalhar, né? Mais diversão na hora de fazer o trabalho. Então, quando eu separo ali a personalidade do personagem, eu já tenho toda a personalidade do personagem, aí eu já tenho o contexto do que ele deve dizer naquele momento, e eu vou lá e coloco, nessa cena aqui, eu não só tenho que... Ele não só tem que dizer isso, ele tem que dizer, a gente tem que entender que ele é um idiota, que ele é burro, entende? A gente tem que entender isso naquela hora. E aí eu vou lá e vou com subtexto. Como é que se faz subtexto? É botando no meu diálogo pistazinhas de que ele é burro, botando ele falando pequenas burrices, pequenos vacilos. Aí a gente vai entendendo, vai ficando mais explícito para nós. O ser humano tem essa capacidade de entender. A gente às vezes esquece que o leitor, ele é inteligente, entende? É mais ou menos assim, quando a gente tá escrevendo, pelo menos eu, né? Eu tenho essa mania de querer explicar tudo assim, que eu fico com medo do meu leitor não gostar por não estar entendendo. Só que aí eu me lembro na hora, o leitor é inteligente. O leitor, ele tá acostumado com isso todos os dias, porque isso acontece na vida real. Esse tipo de subtexto acontece na vida real. O leitor tá acostumado com isso e por isso ele vai entender, mesmo que ele não crie essa linha de raciocínio que eu tô falando aqui, no subconsciente dele ele vai entender, porque é assim que acontece na vida real também. Eu posso não pensar na minha cabeça, como essa pessoa é burra, quando eu tô falando com ela. Mas se eu precisar de uma informação, eu meio que já sei que não devo pedir pra ela. Entende? Que é melhor pedir pra outra pessoa, que aquela pessoa ali é melhor pra outras coisas, não pra pedir informação. Entende? Tem discriminação também, né? Tô me sentindo até meio babaca falando isso. Mas aí vem o terceiro subtexto. O subtexto de argumentos do tema. Vamos dizer que o tema da sua história seja: guerras são ruins. E aí agora a gente vai lá e vamos separar vários argumentos do tema. Por que guerras são ruins? Porque guerras matam. Porque guerras deixam crianças órfãos. Por que guerras matam? Porque separa famílias. Porque deixa as pessoas tristes. É um argumento, né? Aí você pega e coloca esse argumento pro seu diálogo. Entende? Onde o personagem vai falar tudo que ele tá falando. Tipo, guerras são ruins porque deixam as pessoas tristes. Aí você vai lá, pega e escreve todo um diálogo onde a moral da história vai ser isso. Vai ser que guerras são ruins porque deixam as pessoas tristes. Pode ser alguém conversando e aí no final ela chega à conclusão de que a guerra deixou ela muito triste, a guerra deu uma depressão. É aquele negócio de novo, dando pistas, né? De acordo com o diálogo, né? Tem que se ter esse discernimento também para todos os tipos de subtextos. Pode ser que você pode dar pistas maiores em alguns diálogos. Em alguns diálogos você pode não fazer aquilo como subtexto e simplesmente fazer as pessoas falarem guerras são ruins porque deixam triste. Outra parte você vai ter que ser extremamente subjetivo, extremamente botar ali na entrelinha da entrelinha, que a pessoa, talvez só com uma frase, você tenha que explicar isso, que guerras são ruins porque deixam a pessoa triste, sem nem... Entende? Só sem nem pensar, sem nem dar espaço pra pessoa pensar muito naquilo, sem nem dar espaço pra pessoa que é aquela linha de raciocínio. A pessoa tem que entender, a pessoa tem que sentir. Entende? A pessoa não tem que entender, a pessoa tem que sentir aquilo. E esse sendo seu objetivo, se você não conseguir fazer isso, você falhou. Então, vai botando essas pistas, né? De acordo com a cena anterior ou posterior da história, de acordo com o que você está querendo construir, você vai botando um subtexto mais explícito ou um subtexto mais escondido.
explícito, não sei se é essa a palavra. É escondido, vamos deixar assim. E é isso, né? Muito obrigado. Se você quiser saber um pouco mais sobre sentimentos e essas coisas, né? Que o subtexto tem muito sobre passar sentimento, né? Aliás, e pra que saber sobre subtexto? O subtexto, gente, ele facilita muito na hora de escrever um diálogo. O subtexto facilita muito na hora de escrever um diálogo. Porque você meio que já sabe pra onde a sua história deve ir. Você já sabe qual é a moral da sua história. Se o subtexto for guerras são ruins, se o subtexto for guerras matam, você pode colocar no subtexto, você já sabe que no final da conversa, que a conversa deve ser triste, entende? Aí você não vai colocar piadinha, você não vai colocar aquele negócio que eu já falei. Quanto mais você souber sobre o que você está escrevendo na hora de escrever um livro, mais fácil e mais prazeroso vai ser a escrita, vai ser o ato de se escrever. Ah tá, achei que não tá gravando. Mais fácil e mais prazeroso vai ser o ato de escrever a sua história. Entende? E isso é muito importante. O subtexto, ele deixa as coisas bem melhor, dá aquela sensação de você não tá lendo historinha de criança, entende? Dá aquela sensação de que você tá vendo uma história real. O subtexto deixa tudo mais realista, porque na vida real a gente é cercado por subtextos. A gente é cercado por coisas escondidas que a gente tem que entender nas entrelinhas. E quanto mais real a sua história for nos sentimentos, for na forma de se expressar, mais chance do leitor se prender nela, né? Muito bom. E é isso. Se você quiser saber mais sobre escrever, né? Sobre como criar diálogos, sobre como criar personagens, né? Eu vou deixar aqui um vídeo meu sobre como escrever personagens, muito útil. Eu gostei muito desse vídeo. Então já deixa o like também, se inscreve e tchau!